Quanto tempo leva pra se estabilizar nos Estados Unidos? A gente recebe essa pergunta aqui no canal toda hora e a maioria das respostas que você vê no YouTube e na internet ou é romantizada demais ou é assustadora demais. E ó, resposta curta, financeiramente entre 1 e 3 anos. Agora, emocionalmente, mais, galera. E assim, muito mais. Muito mais. E a maioria, assim, das pessoas não fala, né, sobre essa diferença. E é exatamente onde a galera mais se perde. Ou se frustra. Ou se frustra. Estabilizar, cara, não é um evento, é um processo. E esse processo, ele tem fases. E quem entende essas fases, para de se sentir atrasado, para de se comparar com os outros e começa a ver que tá avançando de verdade. Porque ser imigrante é difícil mesmo, mano. E no fim do vídeo, a gente vai te contar uma decisão que a gente teve que tomar aí depois de muito perrengue. Uma decisão que a gente adiou por tempo demais, eu diria. E que quando aconteceu, foi a primeira vez que a gente realmente sentiu que tinha chegado, né, amor, do outro lado. Nossa senhora, até me arrepia de falar. Por isso, se você gosta de vídeos assim, mandando a real, contando a nossa história, deixa o like, se inscreve no canal, porque o vídeo de hoje é sobre quanto tempo realmente leva pra se estabilizar nos Estados Unidos. E como a Júlia falou, fica até o final, porque o que a gente vai contar no fechamento, a maioria das pessoas, ó, não fala. Então, editor, roda a vinheta. Pai! Fase 1, os primeiros 2 anos. Bom, a gente falou que é em fases, então a gente começa com a fase 1, né? A fase 1 é quando você ainda tá descobrindo as regras do jogo, você acabou de chegar nos Estados Unidos e a gente sabe bem como é isso. A gente veio lá em 2022, eu transferido da Amazon Brasil pra Amazon aqui nos Estados Unidos e no começo, galera, assim, no primeiro mês que você chega, pelo menos pra gente, a empresa dá uma amparada, assim, né? Tipo, eles pagaram pra gente o Airbnb no primeiro mês, ajuda com o Realtor, que é o corretor, pra ajudar a gente a achar a casa, embora não tenha sido a melhor decisão, mas vocês vão entender à frente no vídeo, suporte em algumas partes do processo e etc, você se sente um pouco mais seguro, digamos assim, né, Júlia? Você sente que tem um apoio ali, você não tá totalmente sozinho, Deus dará, né? Mas depois do primeiro mês, a empresa solta, né? Você não tem como a empresa segurar sua mão pro resto da sua vida, né? Então, assim, é aí que começa de verdade, gente. Você vai ter que correr atrás de tudo sozinho. Você não vai ter mais aquele suporte e você vai também estar inserido num ambiente completamente diferente. Então, é um choque, mas esse choque te faz aprender as coisas. Exatamente, cara. E você entra em choque porque o jeito que as coisas funcionam aqui é muito diferente do jeito que as coisas funcionam no Brasil. O crédito funciona diferente, o seguro funciona diferente, a saúde funciona diferente. Não é que é mais difícil, é só diferente. E quem não vai atrás de entender que é diferente, vai atrás de aprender cedo, deixa pra depois, quanto mais deixa pra depois, mais estranho parece, mais aquele desafio fica maior na sua cabeça e o que era uma coisa banal vira uma barreira mental enorme só na sua cabeça mesmo, porque o problema é desse tamanhozinho. Ó, um exemplo concreto pra vocês, gente. Nós aqui tínhamos, assim, a gente morria de medo de ir ao médico aqui nos Estados Unidos. Nossa, ridículo, a gente né? achava, é ridículo, a gente olha pra trás e a gente ri. Mas assim, a gente achava que ia ser extremamente complicado, que ia ser super caro, ia ser burocrático. E assim, carregava já toda aquela narrativa que já circula no Brasil, que todo mundo sabe bem como é, né? Então assim, nos primeiros 2 anos, a gente esperava ter que viajar pro Brasil pra poder passar no médico, gente. Sério, tipo assim, a gente ficava esperando, sei lá, um ano e meio pra poder ir pro Brasil pra fazer exame e todas essas coisas. É uma loucura isso. E aí, cara, quando a gente finalmente foi, a gente viu que era tudo blá blá blá, foi completamente tranquilo, nosso plano de saúde é super bom, a consulta foi super barata, não é tudo isso que falam, mas enquanto a gente não foi, aquilo, cara, era uma barreira mental pra gente, e barreiras mentais te limitam sem você mesmo perceber, e quebrar essas barreiras sendo imigrante é muito importante. Não é o jeito que as coisas funcionam que é difícil, é o desconhecido que mais te assusta. Verdade. Então, quando você vai atrás e aprende, isso vai te trazer mais conforto, você vai ganhar mais conforto. E o conforto aqui, gente, na linguagem do imigrante, se chama estabilidade. Exatamente, porque você, a hora que você chega, você já sai da zona de conforto, então você sempre tá atrás, mas é importante setar as expectativas, é aquilo que a gente sempre fala no canal, né? E o que a fase 1, que a gente tá comentando agora, exige, que são os primeiros 2 anos,
não é só o dinheiro, entendeu? Que você vai precisar provavelmente gastar um pouco a mais no começo. E sim, é disposição pra aprender, pra ir atrás, resiliência pra entender que parecer que você não sabe nada faz parte do processo, cara. E no começo, velho, parecia que eu não sabia nada. Eu parecia uma criança não queria aprender tudo porque eu não falava inglês direito também. Então, tipo, muita terminologia eu tive que aprender. Só que assim, quem entende que tá aprendendo, entende que faz parte, né? Tipo, não fica se comparando Processo. que isso faz parte de um processo. Quem faz isso no começo sai na frente, nos primeiros 2 anos na fase 1. E a preparação que você fez nos primeiros 2 anos de Estados Unidos aparece lá na frente, cara. De formas que você ainda talvez não consiga enxergar por onde você tá agora nesse momento da sua vida. Mas lá na frente vai ficar muito claro pra você que você tomou as escolhas certas. Tem uma coisa que a gente fez nessa fase que abriu uma porta que a gente vai contar daqui a pouquinho. Daqui a Tem que pouco. ficar até o fim do vídeo. E ó, já te adianto, gente. Não foi fácil, mas mudou tudo pra gente. E essa acumulação de cada coisa que você foi atrás, cada barreira que você derrubou, né? Cada vitória que você conseguiu que te leva pra fase 2, né? Que são depois dos 2 anos. Onde você talvez, na sua cabeça, né? Você não vai sentir uma virada brusca, mas vai chegar um momento que você percebe, é isso, eu tô aqui de verdade. Eu olho pra trás e consegui evoluir. Que eu acho que é exatamente onde a gente conseguiu chegar agora, Sim. que chama fase 2, que é o que a gente vai ver no vídeo, o quê? Agora. Fase 2, a partir dos 2 anos. A fase 2 começa quando você para de se surpreender com o jeito que as coisas funcionam e começa a jogar dentro das regras do jogo. O inglês, ele ainda não é perfeito, mas você já não trava, não fica com mais medo. O crédito ainda não é alto, mas é o suficiente para você conseguir financiamentos bons e coisas mais decentes do que quando você chegou aqui. Então a vida começa a se estruturar de pouco em pouco e você começa a perceber isso, porque parece que você tem mais tempo para você aproveitar o seu dia, né? Sim. E quando você começa a entender como o sistema funciona, você sabe como jogar nele, né? Então isso também traz mais conforto. Você ainda erra, mas agora você entende o porquê que você errou. Então essa diferença pode parecer pequena, mas ela muda completamente como você se sente aqui. Isso aqui é muito louco. Cara, e aí você entende, aí você para de entrar em paranoia e tal, tá ligado? Tipo, fazer o seu tax return a primeira vez, no começo, pode ficar com puta medo, assim. Eu fiquei, mas depois, é habitual. Esse ano mesmo eles pediram pra eu confirmar a identidade porque eu mudei o visto. E, tipo assim, foi super tranquilo. Quando eu cheguei aqui, se tivesse pra pedir confirmar a identidade no tax return, eu já ia ficar, nossa e tal. E faz parte de ser imigrante. Sabe o que é interessante? A OCDE acompanhou a trajetória de imigrantes e mostrou que o gap salarial em relação aos nativos de ganhar salário, né, de dinheirinho, começa em torno de 34%, ou seja, um nativo americano para um cara que vem aqui imigrante trabalhando na mesma profissão, americano ganha 34% a mais do que o imigrante. Só que em 5 anos, esse gap cai para apenas 21%, cara. E continua caindo. E boa parte dessa redução acontece exatamente na transição dessas fases, como eu falei. A fase 1 a gente falou até os 2 anos, a fase 2, que é o que a gente tá falando agora, depois de 2 anos. Nessa transição, quando o imigrante começa a trocar de posição na empresa, trocar de setor, e pra mim, cara, foi muito engraçado quando a Júlia escreveu esse roteiro e colocou, porque deu match exatamente na fase, entendeu? Tipo, a gente fez essas fases baseadas nas pesquisas que a gente fez e nos dados que a gente trouxe. Não, pro Lucas aconteceu exatamente assim. Exatamente na fase 2. Então, assim, em 2025, 3 anos depois que a gente chegou aqui, então já é na fase 2 do que a gente tá falando do vídeo, eu, graças a Deus, fui promovido na Amazon, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Não foi sorte, mano, não foi sorte. Foi o que eu construí nos primeiros 2 anos. Cada coisa que eu fui atrás, cada coisa que eu aprendi, cada desconforto que eu não fugi, muito pelo contrário, eu me coloquei nesses desconfortos nos primeiros 2 anos. Malema falava inglês, então, tipo, a Júlia lembra. Sim, a Júlia é lembro, prova gente. testemunha viva. Então, assim, ó, o que você faz na fase 1 aparece no bolso e principalmente na carreira e na sua relação pessoal. Eu vou falar. Na fase 2. O Fala, Lucas é pode falar. viciado em desafio, gente. Eu sou? É um pouco acima de uma pessoa normal. Ah, não sei, eu não percebo, eu não viciado. consigo me ver de fora. Viciado. Eu sou viciado?
Ele é viciadinho. Teve um cara que falou pra mim que se identifica com o meu problema psicológico. Até eu não sabia que eu tinha problema psicológico. Também não sabia, eu fiquei sabendo por esse comentário. Mas tem uma coisa, gente, que os dados não capturam e que a gente, né, amor, vivemos na pele, que é estabilização financeira e estabilização emocional não chegam juntos. Não, jamais vão chegar juntas. Você pode ter emprego bom, conta no azul e ainda, cara, vai ter dias em que bate aquela sensação de que algo não encaixou, de que você tá fora, que você não se sente encaixado naquele ambiente. E isso não significa que você falhou, significa apenas que você é imigrante, cara. E ser imigrante é uma identidade que demora pra você se resolver por dentro, pra entender o que você realmente significa, porque você não parece que pertence a nenhum lugar, assim, tá no limbo. Em alguns momentos, assim, principalmente na transição da fase 1 pra fase 2 que a gente comentou aqui. Olha, só pra vocês entenderem como estar estabilizado financeiramente aqui nos Estados Unidos, obviamente acontece muito mais rápido que no Brasil, né? Mas estar estabilizado financeiramente nos Estados Unidos não significa, enquanto imigrante, que você também vai estar estabilizado emocionalmente, cara. E a gente trouxe 2 estudos pra vocês entenderem isso. O primeiro é uma pesquisa da American Immigration Council, gente. Eles mapearam o censo de pertencimento nos Estados Unidos e mostrou que imigrantes, né, que não são cidadãos americanos, estão entre os grupos que mais relatam ser tratados como menos do que os outros. Tanto no trabalho, na comunidade, entre amigos e até mesmo, gente, pasmem, na família. E isso tem um impacto direto em quanto tempo leva pra você se sentir parte desse lugar. É, e aí tudo depende da comunidade, etc. A gente só trouxe como não falando que a gente não se sente parte, etc. Isso vai de cada um também, né? Vai de cada um, gente. Mas o latino tem muito desse negócio de estar próximo, etc. Então, tipo assim, faz sentido. E o outro estudo, que é da KFF, que tá aparecendo aqui na tela, com mais de 3 mil imigrantes, mostrou que 78% dizem que a situação financeira melhorou depois de vir para os Estados Unidos. Ou seja, comparando com o país de origem, a maior parte 78. Fala que melhorou. Então, a maior parte, a grande maior, né? Grande maioria, 78% fala que melhorou. Exato, isso mostra pra gente muito claro, né, que as duas coisas são verdade ao mesmo tempo. As duas coisas, gente, podem coexistir. Você pode estar melhor do que estava no Brasil e ainda não se sentir estável emocionalmente no país que você imigrou. Entender isso, gente, te juro, tira um peso enorme das suas costas. É, e parece que você, tipo, quando você chega, parece que você tá correndo contra alguém e tal, e não tá, né? Você não tá correndo contra ninguém, tá ligado? Tipo, mas Exato. Você tem que entender isso e tem que dar tempo ao tempo. E se você tá gostando desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda a gente a saber que a gente pode continuar fazendo vídeos nesse estilo. Exatamente. E pra gente, o que virou esse jogo emocionalmente foi uma decisão super concreta, planejada e depois, né, amor, de muito perrengue que a gente passou aqui. E a gente vai te contar essa decisão agora. Exatamente agora. Agora, então deixa o like, hein? A gente morou aqui nos Estados Unidos desde que a gente chegou em 2022 em 3 casas antes da gente comprar a nossa casa. A primeira, na realidade, foi no Airbnb, né? Mas a primeira que a gente assinou um contrato foi num subúrbio, longe de tudo. E aí, assim, acredito eu que foi o nosso pior período. A gente foi roubado nessa casa, a gente ficou em depressão e esse foi basicamente o nosso primeiro ano. Caraca, é até triste de falar. É triste de lembrar, assim, da sensação. A segunda vez que a gente se mudou foi pra um prédio que era mais próximo do centro. A gente achou que ia ser melhor e não foi. E aí veio a nossa terceira mudança, finalmente a nossa casa, onde cá estamos. E essa, gente, foi a primeira vez que a gente realmente escolheu, né, amor? Com a cabeça mais fria. Planejando, né? Com planejamento, sabendo o que a gente queria naquele momento. E, cara, a gente escolheu essa casa num momento que a gente tava cansado de mudar, porque a gente tava se mudando muito. E eu, principalmente, antes de mudar aqui pros Estados Unidos, eu no Brasil tinha mudado várias vezes já. Eu tava cansado de não poder colocar um quadro na parede sem pedir permissão. Tava cansado de renovar contrato sem saber se ia poder ficar no ano seguinte. Então, tava cansado de não poder ter o nosso canto, de fato. A decisão de comprar foi planejada pra gente, não foi por impulso. E graças a Deus, aconteceu em 2024, 2 anos depois que a gente chegou, que é exatamente quando a gente falou que muda pra fase 2 ali. Foi na fase 2 já, entendeu? Sim.
E quando a gente entrou na nossa casa, algo mudou, assim. Não foi apenas, agora temos um patrimônio. Foi, de fato, uma sensação de que a gente parou de ser passagem, sabe assim? De que a gente realmente estava construindo alguma coisa de verdade aqui. Então, isso pra mim foi realmente uma sensação emocional de virada de chave de verdade. E tem esse vídeo aqui no canal, tá? Inclusive. Mas tem explicação pra esse sentimento que a gente sentiu e a gente descobriu isso, né? Um estudo publicado na American Sociological Association mostrou que os imigrantes que compram casa têm menos estresse e mais estabilidade emocional do que os que continuam alugando. Como se o cérebro parasse de tratar o país, né, o lugar que você tá, como temporário. E isso, pra gente, né, só foi possível porque lá atrás, na fase 1, eu fui atrás de entender como o crédito funciona, como eu pegava financiamento, me posicionar bem na empresa pra garantir que eu tava ficando aqui, tava bem posicionado pra comprar uma casa, né? Então, assim, uma coisa levou a outra. O que você faz lá atrás dá resultado aqui na frente, entendeu? Impacta no seu futuro. E o estudo tá aí pra provar, né? Tá aí pra provar. Imigrantes que compram casa têm mais estabilidade emocional. Muito interessante que a gente encontrou isso, porque a gente sentiu isso, de fato. E assim, a gente não tá te dizendo aqui que você precisa comprar uma casa pra se sentir estável, não é isso. A gente só tá te dizendo que o senso de pertencimento chegou por acumulação, né? Tanto de decisões, de aprendizado e de fases que a gente respeitou ao invés de tentar pular. A gente respeitou falando agora pra vocês, tá? Porque enquanto a gente tava vivendo tudo isso, tipo, a gente não tinha essa dimensão, né? Então, quando você tá lá no problema, então agora que a gente fala pra vocês, é por isso que a gente gosta de passar, tá ligado? Tipo, esse conhecimento pra vocês. Então, respondendo a pergunta do início do título do vídeo, né? Quanto tempo leva pra se estabilizar nos Estados Unidos? Cara, financeiramente, entre 1 a 3 anos, pode levar até 5 anos, dependendo do que você constrói aí, né? Mas emocionalmente, meu irmão, muito mais. E sendo muito sincero, eu e a Júlia, tem dias que a gente ainda não tá estabilizado, entendeu? Então, é difícil e eu acho que demora. Eu acho que vai demorar. Vocês vão acompanhando, né? Acompanha o casal cheio que vocês vão descobrir. Demora, gente. Tá tudo bem. Faz parte do processo. É isso que a gente tem que entender e colocar na nossa cabeça, sabe? Ninguém tá numa competição nem linha de chegada. Faz parte. E a pergunta certa não é quanto tempo leva. É o que você vai fazer enquanto esse tempo tá passando, né, gente? Não é passivo. Não é esperar a vida se resolver. É uma escolha que você faz todo santo dia. Ir atrás em vez de adiar. Respeitar a fase em que você tá e parar de se comparar com quem chegou antes ou quem chegou agora ou com quem parece estar mais estabilizado pelo Instagram, entendeu? Porque o Instagram, né? Instagram todo mundo parece ser lindo, cara. Não, no Instagram a vida é maravilhosa, né, cara, gente? cada trajetória é diferente. E a estabilidade não chega pra quem espera. Ela não vai cair do seu colo, você vai estar se sentindo confortável aqui nos Estados Unidos. Ela chega pra quem constrói, quem vai atrás. Agora, se você simplesmente ficar parado, falando assim... Nossa, minha vida nos Estados Unidos é horrível. Nossa, minha vida no Brasil era mais legal e tal. Cara, então você nunca vai melhorar a sua vida aqui nos Estados Unidos, tá ligado? Se você tiver essa mentalidade, sinto muito. Agora comenta aqui embaixo qual é a fase que você tá. Se você ainda tá aí no Brasil se planejando, se você já tá aqui nos Estados Unidos, mas tá na fase 1, ou você já chegou na fase 2, diz pra gente que a gente lê tudo. É isso, e se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo pra quem tá no começo aqui, se acabou de migrar pros Estados Unidos, ou quem tá achando que tá atrasado, né? Ou quem tá vindo pros Estados Unidos, porque essa mensagem é muito importante. A gente vai ficando por aqui, diretamente de... Austin, Texas. Não.